Boa tarde a todas e todos. Nós estamos começando mais um seminário do Escritório de Evidências da SEDUC de São Paulo. Esse já é o 61º seminário, que nós começamos em março de 2020, e desde então temos feito inicialmente semanalmente os seminários, que depois passaram a ser quinzenais. O Escritório de Evidências da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo é uma área relativamente nova, ele surgiu também em 2020, com a intenção de aproximar a pesquisa acadêmica, estudos e avaliações de políticas educacionais da nossa rede, da reflexão dos nossos gestores e gestoras, dos educadores e educadoras que estão na sala de aula, nas escolas, partindo do pressuposto de que uma boa gestão precisa de base de dados, precisa de informação, precisa de diagnósticos, de avaliação de impacto dos nossos resultados, visando sempre uma melhora contínua das nossas políticas. Esse é um espaço de debate franco, como todo debate acadêmico, ou científico, ou em relação a dados precisa ser. Isso significa, portanto, que a opinião das pessoas que a gente convida não necessariamente é compartilhada pela secretaria institucionalmente. De toda forma, nós trazemos sempre reflexões e resultados de estudos e ferramentas de planejamento e gestão que nós entendemos contribuem para a nossa prática. Eu vou pedir para o pessoal da produção mostrar aqui o link para interação. As convidadas de hoje terão 1 hora e a meia hora final é para debate com quem estiver nos assistindo. Então, por favor, anotem esse link, ele dá acesso a um Google Forms, né, um formulário para você preencher com seu nome e a pergunta para quem se destina, ou de qualquer forma, qual é a pergunta que a gente modera aqui e transmite para as convidadas. Também o Escritório de Evidências faz boletins quinzenais, a gente chama o boletim de Boletim Educação em Evidências. Então, para as pessoas que estão nos assistindo e ainda não recebem as nossas correspondências e quiserem passar a receber, a gente vai passar também na tela o nosso e-mail, que é evidências@educação.sp.gov.br, sem cedilha e tio. Então, é só pedir que a gente passe a incluir a pessoa nessa nossa mala direta. Bom, eu vou passar logo a falar um pouco da nossa conversa de hoje, quem são as nossas palestrantes. Um momentinho só, por favor. O tema hoje é a ampliação das oportunidades educacionais no foco da gestão pública. As convidadas são a Tereza Pérez, que é diretora-presidente da Comunidade Educativa SEDAC, que é uma organização social que atua na formação de educadores de redes públicas, com experiências em mais de 900 municípios brasileiros. Entre as contribuições da Tereza ao longo da sua vida de trabalho para as políticas públicas de educação, destacam-se a coordenação da elaboração dos parâmetros curriculares nacionais nos anos 90, no Ministério da Educação, e também da metodologia dos arranjos de desenvolvimento da educação, também, salvo engano, em atuação federal. Daí você pode depois explicar um pouco, Tereza, por gentileza. Ela é pedagoga, foi professora da educação básica e coordenadora pedagógica. É autora de diversas obras sobre educação. A segunda palestrante de hoje é a Ana Lima, que é economista de formação e acumula experiência na gestão de pesquisas desde 1985, tendo dirigido o Ibope Mídia e o Instituto Paulo Montenegro. Hoje ela é sócia proprietária da Conhecimento Social, Estratégia e Gestão, assessorando o desenho de pesquisas e avaliações. A Ana é parceira da Comunidade Educativa SEDAC nas análises do IOEB, que é o indicador que a gente vai discutir hoje, desde que a SEDAC assumiu a gestão do índice em 2018.
Por fim, a Camila Fattori é coordenadora pedagógica na comunidade educativa SEDAC, contribuindo com a formação na área de gestão da educação, participação social e tecnologia educacional. Ela é psicóloga, psicopedagoga e mestranda em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC. Atualmente, ela coordena as ações relacionadas ao Índice de Oportunidade da Educação Brasileira, o IOEB, na CE-SEDAC. Então, falando do tema de hoje, eu vou reproduzir aqui o resumo feito pelas autoras, que é a seguinte: a desigualdade nas oportunidades educacionais de crianças e jovens no nosso país se acirrou com a pandemia. A apresentação propõe uma reflexão sobre esse tema, visando um planejamento que tenha como foco ampliar tais oportunidades. Para isso, será analisado o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, o IOEB, com um olhar específico para o Estado de São Paulo. Além disso, serão compartilhadas possibilidades de apoio para que gestoras e lideranças da educação conduzam um diagnóstico local intersetorial que possa subsidiar o planejamento. Então, mais uma vez, agradecer a Tereza, a Ana e a Camila por terem aceitado o nosso convite e vou passar a palavra à Tereza, que é a primeira palestrante de hoje. Com você, Tereza. Oi, boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite do Escritório de Evidências, em nome da Maria Elisa Brant. Para nós sempre é importante esse debate, a divulgação do IOEB e as análises feitas em torno dessa oportunidade da educação. Bom, para falar desse índice, eu gostaria de começar lembrando que o direito à educação escolar de qualidade é fruto de uma atuação histórica mesmo, de muitos movimentos sociais que viam e veem, né, na escola o espaço de socialização da maior potência, então a relevância da escola. É lá que podem acontecer e ser vivenciados os valores, os padrões éticos, morais, que podem ser difundidos os conhecimentos construídos pela humanidade, que também eles que possibilitam a construção de novos conhecimentos. No nosso país, a qualidade não pode ser dissociada da redução das desigualdades historicamente produzidas. Portanto, a qualidade deve estar diretamente relacionada ao leque de oportunidades geradas em cada território. E aí que entra o nosso IOEB, que as minhas parceiras, a Ana Lima e a Camila Fattori, vão apresentar para vocês daqui a pouco, detalhadamente. Mas antes de falar do índice propriamente dito, eu quero explorar um pouco o conceito de oportunidade. A origem da palavra oportunidade, no dicionário, vem do latim opportunitas, ou opportunus, que é a junção de ob, que é em direção a, e de portus, que é porto de mar. Então, originalmente, a palavra era usada apenas para representar os ventos mediterrâneos que colaboravam para os barcos a velas partirem ou chegarem a um determinado porto. Então, os ventos eram oportunos ou inoportunos, a uma determinada intenção. Então, o que significa um índice de oportunidade na educação, né? Então, considerando a palavra oportunidade, a gente pode dizer que oportunidade em educação significa identificar quais são os ventos a favor da qualidade da educação e que ventos nós podemos buscar ou produzir. Eu acho que a gente pode construir verdadeiras usinas eólicas a favor da qualidade da educação, né? E eu gostaria, vocês que estão nos ouvindo, que vocês pensassem quais foram esses ventos favoráveis que sopraram em vocês, que contribuíram para que vocês se engajassem no próprio processo educativo e também naqueles que os levaram a atuar na educação básica, ou superior também, não importa. Vocês podem escrever nesse link de interação que a Annelisa apresentou, para contarem um pouco dos seus ventos, que daí, conforme for, Camila pode se basear nesses
nesses ventos para conversar um pouco no final da apresentação. Alguns de vocês talvez devem ter relacionado esses ventos a um professor, a uma professora, à escola, aos colegas, a pessoas da família, ao movimento de bairro, aos movimentos sociais, à igreja, enfim. Podemos pensar esses ventos e essas oportunidades como situações também de sorte, de acaso. E às vezes são mesmo, é um acaso, é uma sorte. Mas a nossa pergunta aqui do ponto de vista da gestão pública, o que significa gerar ventos? O que significa gerar esses movimentos a favor da qualidade da educação? Então, acredito que a educação de qualidade seja aquela que dê condições para a pessoa escolher como e onde viver. Mas essas condições são muitas, inúmeras, né? E hoje o que define a educação de qualidade é acesso, permanência e desempenho escolar. O acesso está praticamente resolvido. A permanência está super comprometida no momento, porque, enfim, em função da pandemia, necessitando inúmeras campanhas de busca ativa para que, especialmente, os adolescentes e os jovens voltem à escola. E o desempenho escolar está a desejar. Né? Não é de hoje, não é em função da pandemia, já antes da pandemia ele também estava a desejar. Então, do ponto de vista das macropolíticas educacionais, a gente sabe com clareza quais correntes de ar precisam ser identificadas. Então, a gente precisa investir muito na formação, nas condições de trabalho, enfim, mas isso é bastante, é importante, mas não basta. Para que esse direito à liberdade, à escolha das pessoas possa ser vivida, é fundamental que elas participem dessa construção das vias eólicas, que a gente esteja engajado nisso e não esperando que o vento venha, né? Ele depende das possibilidades de cada um, mas também das condições dessas oportunidades que são oferecidas pelas circunstâncias sociais e econômicas. Bom, para que a gente possa pensar, de fato, na melhoria da qualidade da educação, a gente precisa considerar inúmeras privações vividas por boa parte da população. No livro A Lei da Liberdade, do Flávio Comin, ele descreve formas de opressão advindas de inúmeras privações que impactam diretamente na oportunidade de escolha, nos ventos que nos levam ou que também nos impedem de chegar ao porto. Então, ele cita várias formas de opressão: a fome, sem saúde, sem água limpa, sem direitos civis, sem saneamento, sem educação, sem emprego, sem segurança social, a violência, sem liberdade política. Todas essas compõem privações, são formas de opressão para essas escolhas, né? Algumas vezes a gente acha que imediatamente, para eliminar essa opressão, geram oportunidades de desenvolvimento como engajamento social. Essas opressões, elas geram esse movimento, elas provocam ventos também, né? Em relação a esse engajamento, a aprendizagem da leitura e da escrita, por exemplo, as questões ambientais, as questões econômicas, as questões raciais, que acabam gerando oportunidades inimagináveis, novas formas de atuar, de participar na construção desses fazeres mais efetivos na melhoria da qualidade de vida. Se a gente prestar atenção nas políticas afirmativas, advindas desses movimentos, advindas dessas privações, dessas opressões, hoje a gente constata que nós temos quase 52% dos alunos na USP, eles vêm da escola pública. 44% se autodeclaram pretos, pardos e indígenas. Então, isso é fruto desse movimento, dessa produção, da participação da sociedade civil na produção desses ventos que impactam na política pública, e a política pública incorpora isso e vai trabalhando. Então, eu acho que falar de educação é falar de liberdade, né?
embora seja curioso que a primeira coisa que a gente pensa quando fala em liberdade de escolha é o recurso financeiro. Então, se tiver dinheiro, está tudo resolvido. Será mesmo que está tudo resolvido, né? No mesmo livro que eu falei do Flávio, aliás, eu recomendo esse livro, particularmente, eu gosto muito do Flávio Comim, que é pautado no Amartya Sen, como linha de raciocínio, e está bem interessante. Ele utiliza a história mitológica do rei Midas para mostrar que dinheiro tem um lugar, né? Ele fala assim, Midas era um rei, filho de Jorge, um camponês que foi feito rei pelo povo. Certa vez, o pai de criação do deus Baco, Sileno, embriagou-se e se perdeu. E foi encontrado pelo rei Midas, que o tratou muito bem, oferecendo banquetes, cuidando dele. E o Baco resolveu presentear Midas, oferecendo a ele a oportunidade de escolher uma recompensa. O rei Midas escolheu, o que o rei Midas escolheu foi o poder de transformar tudo que ele tocava em ouro. E assim seu pedido foi atendido. O Sileno não gostou muito do pedido, mas achou péssima escolha, mas fez. E Midas foi feliz, transformando tudo em ouro e riqueza, até o momento em que ele percebeu que ele não podia mais comer, pois toda comida e bebida que ele pegava se transformava em ouro. Aí Midas passou a odiar o seu poder e pediu a Baco para livrá-lo daquela situação. Baco atendeu o pedido e disse para Midas se lavar em um riacho e assim acabar com o seu poder. Bom, essa história nos leva a pensar sobre o que realmente importa. Sem dúvida, a melhoria das condições socioeconômicas para a maioria da população é absolutamente essencial. Mas, isoladamente, não resulta em melhores condições de vida, né? O dinheiro é meio, é fundamental, é meio, as pessoas precisam, a gente está vivendo uma situação de pobreza terrível, o dinheiro é absolutamente essencial, mas a gente precisa mais do que dinheiro. Daí, acho que a importância da participação na construção dessas vias eólicas mesmo, que possibilitem ao país, a cada localidade, a cada escola, oferecer condições para que esses projetos de vida sejam, de fato, pautados pela autonomia de escolha, de onde e como viver. Cada uma de nós pode ajudar a construir novas formas de vida e novos ventos. Bom, essa conversa foi só para introduzir a análise dos dados que compõem o IOEB, para identificar o esforço, ou não esforço também, feito por estados e municípios para a melhoria das oportunidades educacionais. Dos bons ventos produzidos ou dos não ventos. A Ana Lima vai apresentar a seguir como essa análise foi realizada. E o IOEB deve ser compreendido como um provocador de reflexões e ações. E para auxiliar a fazer isso, a Camila Fattori também vai apresentar essa ferramenta que ajuda a pensar sobre o que precisa e pode melhorar para garantir melhores oportunidades educacionais em cada localidade. Então, é isso, só queria dar essa introdução. Obrigada. Bom, acho que me cabe. Boa tarde a todas, a todos. Mais uma vez, obrigada, Maria Elisa, obrigada, Escritório de Evidência. É sempre uma oportunidade muito legal para a gente poder compartilhar o que a gente vem observando com esse indicador, e sempre um enorme desafio para mim falar depois da Tereza e antes da Camila, que tratam a educação do ponto de vista do humano, né? Falando de pessoas, falando do profissional, falando do estudante, falando das suas famílias e tal, e eu tenho que tentar traduzir isso tudo num monte de números, sem deixar de ser atraente, envolvente, sem deixar de pensar que atrás desses números estão pessoas, estão crianças, está o futuro do país, está o bem-estar das famílias, etc. Então, peço aí a compreensão para a gente conseguir fazer essa transposição, que é sim um monte de número, mas esses números refletem pessoinhas importantes e seres humanos para os quais
nós todos trabalhamos e valorizamos o nosso trabalho e a importância que ele tem para eles. Né? Eu acho que vou pedir para o pessoal da produção colocar, então, o PowerPoint na tela, que eu acho que eu preciso dele para me apoiar com esses números, como a gente falou. Nossa conversa de hoje começaria com a Tereza, né, falando um pouquinho e convidando vocês a refletirem e a contribuírem com o que pareceu para vocês serem esses bons ventos que levaram a chegar onde nós estamos, né, e usar os bons ventos para nos colocar como educadores e valorizar esses ventos. Aí a minha parte, depois na sequência vem a Camila transformando essa coisa numa coisa mais prática e mais cotidiana para o uso pelas redes, pelas escolas. Pediria, então, para passar para o próximo slide. O que a gente vai abordar nessa nossa conversa de hoje é um pouco falar do que é esse indicador, que resultados eles vêm mostrando no Brasil e nos estados e no Distrito Federal no começo. Aí vamos passar a focar no estado de São Paulo, e lembrando que a gente não vai falar da rede estadual ou da rede municipal, nós vamos falar de crianças e adolescentes que vivem no estado de São Paulo, independente em que rede de ensino eles atuem, ou até mesmo aqueles que não estão frequentando nenhuma escola de nenhuma rede, por já não ter de cara o vento favorável de ter o acesso à educação. Vamos olhar um pouquinho para as desigualdades intraestaduais dentro do próprio estado de São Paulo e pensar como é que os efeitos da pandemia, né, desses 2 anos de aulas remotas, impedimento das aulas presenciais e tal, pode ser uma ameaça para essas oportunidades para as nossas crianças, e pensar como é que o web pode ajudar, então, a orientar, refletir, provocar, como disse a Tereza, reflexões para minimizar os impactos dessa interrupção das aulas presenciais por um período tão longo. Por favor, o próximo. Então, conceituando o IOEB, ele parte de uma ideia de que a gente quer olhar para o ecossistema da educação básica numa determinada localidade. Em vez de olhar para as redes, eu estou olhando para a rede municipal ou para a rede estadual, para a rede privada, olhar ao contrário, olhar a partir do sujeito, desse estudante, desse jovem, desse adolescente, dessa criança que vive num determinado território, como se criam as oportunidades educacionais para ele a partir do conjunto das redes e olhando para todas as etapas da educação infantil. Então, nisso ele é inovador, porque a maioria dos indicadores que a gente costuma trabalhar na educação, ele está olhando para um sistema, né? E aqui a gente, ao contrário de olhar para o sistema, está tentando olhar da perspectiva do sujeito, do indivíduo. Pode passar para o próximo, por favor. Ele é construído a partir de 2 tipos de variáveis que vão compor o indicador. Por um lado, a gente olha para insumos e processos, coisas que são colocadas, que alimentam mesmo o processo, o fluxo dos processos educacionais, e, por outro lado, o produto desses processos, que são os resultados, né? Então, ele equilibra, considerando na proporção de 2/3 para os resultados e 1/3 para os insumos, tanto o que entra no sistema, quanto o que sai do sistema, são os resultados. Falando em insumos, foram escolhidos 4 elementos para representar um conjunto gigante de outros indicadores que foram testados estatisticamente, uma série enorme de indicadores, não que eles não sejam relevantes, mas às vezes eles são todos relevantes no mesmo sentido. Eles são um pouco discriminadores, eles diferenciam um pouco, embora importantes em si, eles não mostram de maneira tão clara o quanto a contribuição é positiva versus a ausência daquele insumo não contribui. E, portanto, nessa cesta de indicadores foram definidos a escolaridade dos professores, o número médio de horas-aula oferecido àquele estudante, a experiência dos diretores, o tempo de experiência dos diretores e o atendimento dos pequenos na educação infantil, como elementos que entram no sistema para contribuir para que essas oportunidades se ampliem.
e como resultado do sistema, o próprio IDEB, seja dos anos iniciais, seja dos anos finais, e aquilo que a gente chama de taxa líquida de matrícula no ensino médio, que tem a ver com jovens na faixa dos 15 aos 17 que estão matriculados no ensino médio. Né? Então, por um lado, a gente está olhando para o que entra, por outro lado, para o que sai, e aí é a composição matemática desses indicadores que vai gerar para cada município brasileiro um valor do IOEB. Podemos passar para o próximo, por favor? Vamos dar uma olhada aqui, para o próximo também. Vamos dar uma olhada como é que está o IOEB, o que ele vem refletindo aí para o Brasil desde a sua primeira mensuração. Por favor, o próximo. Pode avançar mais um, por favor. Aí, obrigado. A primeira mensuração do IOEB é relativa ao ano de 2015, ela parte dos dados do censo escolar anterior, do ano anterior, mas ela é publicada em 2015, aí ela foi repetida em 17, 19, e o último dado que a gente tem disponível é de 2021. Como a gente vê por essa série histórica, há uma evolução, sim, né? Ele cresceu meio ponto percentual, a gente pode falar, puxa, é pouquinho, mas num fenômeno deste tamanho, numa complexidade de situações e de diversidades que a gente enfrenta na estrutura mesmo das redes de ensino brasileiras, esse meio pontinho quer dizer coisa, né? Então, ele cresceu cerca de 11%, aumentaram suas oportunidades educacionais para as crianças e adolescentes brasileiros em cerca de 10% entre 2015 e 2021. Isso não vai se dar de maneira equitativa em todo o território nacional, e a gente já vai olhar para isso de uma maneira um pouquinho mais detalhada. Por favor, o próximo slide. Pode avançar mais um ainda. Mais uma fotinho. Aí, obrigado. Esse dado, como eu expliquei no início, ele pode ser calculado para cada unidade municipal, né? Cada um dos municípios brasileiros tem seu IOEB, e eles estão representados aqui por esse mapa de cores, ou mapa de calor, onde quanto mais escura a tonalidade, melhor é o IOEB, portanto, mais fortes são, ou mais ampla é o conjunto de oportunidades oferecidas às crianças e adolescentes que vivem nesses municípios. Não tem novidade, né? A gente está vendo uma manchona escura na região sul e sudeste, como a maioria das coisas que acontecem nesse país acaba traduzindo, né? E uma dificuldade bastante maior nos municípios que compõem a região norte, pelas dificuldades logísticas, topográficas, demográficas e tal, uma região extremamente complicada, mas a gente vê também algumas manchas importantes de densidade mais escura em regiões, vamos dizer, inesperadas, Ceará ali na ponta, se apontando já tradicionalmente nos anos anteriores, mas se confirmando de novo em 21, com uma mancha bem escura, Pernambuco também com alguma coisa, e alguns outros estados do Nordeste avançando de maneira importante. Podemos passar para o próximo, onde a gente traz, aí expressos talvez de uma maneira mais fácil de enxergar, como se distribui, né, o valor desse web reflete as oportunidades educacionais dos diferentes estados brasileiros. A gente vê São Paulo liderando o ranking, né, com esse indicador na casa dos 5,7, é um indicador que tem uma escala de 10 pontos, então 5,7, apesar de sermos líderes, não é para soltar muito rojão, né, porque a gente está só raspando o acima da média, ou acima da nota de corte, vamos dizer assim, mas ainda assim São Paulo lidera, seguidos por um lado Santa Catarina e Paraná na região sul, Minas Gerais ainda na sudeste, Distrito Federal e o Ceará, que é um caso fora da curva nos estados do Nordeste. Nenhum dos estados do Norte supera essa média nacional, e os demais, ainda que estados com maior condição socioeconômica, também não atingem a média.
As corzinhas vão mostrar o peso dos resultados, ou seja, dos desempenhos, em termos de DEB e de matrícula líquida no ensino médio. Os laranjinhas mostram o peso dos insumos, e a gente vê que, com alguma exceção, que talvez precisasse olhar de uma maneira mais com lupa, os resultados têm o peso mais importante do indicador, mas às vezes são o que ajudam determinados estados a dar o salto. Como eu falei, podemos passar para o próximo, o indicador vem sendo medido desde 2015, então a gente consegue fazer essa série histórica da variação entre 2015 e agora, e esse grafiquinho tenta expressar isso. Na linha horizontal, a gente vê a média dos avanços, né, entre 2015 e 2021. Quem está para cima dessa linha avançou mais do que a média, quem está para baixo dessa linha avançou perto da média ou abaixo da média, e as corzinhas representam as diferentes regiões do país, né? Então, a gente vê que os do Nordeste, embora sim estejam, tem valores de web menor, oferecem menos oportunidades educacionais para os estudantes que ali vivem, ou de maneira geral para as crianças e adolescentes daqueles estados, eles são os que vêm constantemente avançando mais ao longo do período, né? Praticamente todo mundo que está para cima da linha são estados do Nordeste, não existem estados do Nordeste para baixo da linha. Então, quando a gente olha para o avanço, esse avanço, o Nordeste tem de fato ali um destaque. São Paulo fica muito próximo da linha média, né? Ele já vem de patamares mais altos, claro que quando a gente está no patamar mais alto, é mais difícil avançar, a gente já venceu os desafios ou as ações mais fáceis de implementar, mas o dado mostra que estamos na média, e mostra ainda que, apesar de não com distâncias tão grandes, estados importantes, estados ricos, etc., da federação, avançam até menos do que esse patamar médio do conjunto dos estados. E o próximo slide também é uma outra maneira de olhar para esse mesmo dado. Aqui é mais chatinho de ler, porque fica miudinho e embolado, mas eu vou detalhar mais esse gráfico nos próximos slides, e ele vai tentar fazer um cruzamento entre o valor do próprio web, quão alto e quão baixo né, essa nota média que reflete as oportunidades, e os avanços ocorridos no último período. Então, no último período, não, de 2015 para cá. Podemos passar para o próximo. A gente fatiou isso em 4 classificações, em 4 categorias. Nessa primeira, que a gente chama de em desenvolvimento, então aqueles municípios, aqui refletidos, aglutinados como estados, mas compostos por municípios, que têm o IOEB abaixo da mediana, ou seja, eles têm menos oportunidades, oferecem menos oportunidades do que a média nacional, mas, por outro lado, eles estão acima da mediana em termos de avanço, né? E aí a gente vê, como eu já havia comentado, uma quantidade grande dos estados do Nordeste, e alguns estados aqui também da região Norte saem de patamares baixos e vêm avançando mais do que a média. Um segundo grupo, que a gente pode ver no próximo slide, que a gente define como municípios otimizados, eles já têm um IOEB alto, eles já oferecem boas oportunidades e, além de tudo, estão crescendo acima da mediana nacional. Então, são os melhores casos, né, que a gente pode observar. Um terceiro grupo, no próximo slide, por favor, que vai mostrar o que a gente chama de municípios em condição de atenção. Eles têm um IOEB alto, eles oferecem boas oportunidades ou acima da média, mas eles estão crescendo abaixo da média, né? Então, é aquela coisa de dar uma certa zona de conforto, eu estou mais ou menos bem na foto, e eu desacelero esse processo de crescimento, de intensificar as oportunidades, e por isso, atenção. E, por fim, aqueles que a gente denomina de críticos, que estão no slide seguinte, e que vão ter os dois eixos negativos, né? Por favor, o próximo slide, que vai mostrar os estados que reúnem municípios que têm baixo IOEB e que, além de tudo, não estão crescendo, né? E, portanto, avaliados como críticos.
Este desenho, essa lógica de pensar, olha, por um lado, eu tenho que oferecer as boas oportunidades, mas, por outro lado, o patamar de saída não é o mesmo, né? Nossa famosa discussão de equidade e tal. Como cada um avança necessariamente ou idealmente em velocidades diferentes, para que todos avancem, mas que as desigualdades se reduzam, né? É isso que a gente tenta traduzir um pouco nesses gráficos. Passaria para o próximo, agora a gente vai começar a olhar para São Paulo, de uma maneira mais focada, por favor, o próximo ainda. O IOEB dos 645 municípios paulistas. Então, dentro daquele quadro, né? Baixo, baixo, alto, baixo, baixo, alto, onde estão os municípios paulistas? Ó, a ótima notícia é que a gente praticamente não tem, dos 645 municípios paulistas, quase zero, acho que é 2 municípios, no conceito de em desenvolvimento, que venho de baixo, mas estou avançando rápido, e 1% de venho de baixo e não estou avançando, né? Então, claro que era ideal não ter nenhum, mas, assim, é um alívio que a gente tem realmente a grande maioria dos municípios concentrados, ou no grupo dos bons IOEBs que crescem agressivamente, ou no grupo dos bons IOEBs, mas que estão crescendo devagar. E acho que isso é o que merece foco, né? Merece diálogo, merece aprendizado cruzado, o que está fazendo de um lado, o que não está se fazendo de outro, por aí vai. Isso também não, mesmo estando no mesmo estado, né, mesmo estando no estado mais rico da federação e tal, as condições para crescimento e para oferecimento de oportunidades não são iguais em todos os municípios paulistas. E a gente vê que os que têm mais dificuldade para avançar, que estão mais nesse grupo de atenção, são, de fato, aqueles que estão localizados nos grandes centros, né, nos maiores municípios, acima de 250 mil. 69% dos municípios paulistas com acima de 250 mil habitantes estão no grupo de atenção, enquanto se eu olho para aqueles municípios menores, entre 50 e 250 mil, a maioria deles está no otimizado, eles já estão bem e estão crescendo rápido, né? Então, aí, claro que existem todas as outras complicações do grande município, da região metropolitana, dos desafios de complexidade mesmo, mas ajudam a pensar também em que estratégias específicas precisam ser feitas nesses diferentes contextos. Pediria para passar para o próximo. Nesses 650, ou nesses, vamos dizer, um jeito é olhar por município e outro jeito é refletir sobre quantas crianças, né, quantas crianças e adolescentes essa caracterização de verem em municípios com boas ou com maiores ou menores oportunidades e em maior ou menor crescimento, a partir do ponto de vista dos estudantes. Como a gente falou que os municípios com mais dificuldade de crescer rapidamente são aqueles maiores, apesar de ser só 54%, são 54% os municípios com avanço abaixo da mediana, mas neles estão 74% dos estudantes, porque eles são municípios maiores, né? Então, por um lado, parece metade já não seria bom, mas legal, só que metade, de fato, afeta 3/4 dos estudantes ou das crianças e adolescentes paulistas por estarem concentrados em municípios com maior população. Podemos passar para o próximo, por favor. Gente, eu me perco um pouco quando eu me empolgo para falar. Se eu estiver muito extrapolando, Camila, dá um grito aí, tá? Beleza. Tá tranquilo, Ana. Tá bom. Bom, a gente tentou também, para ajudar nessa conversa de hoje, organizar o IOEB por regiões administrativas do Estado, e não são necessariamente a lógica das secretarias de educação, era o dado que a gente conseguiu ter disponível, e começa a contar também algumas histórias que certamente vocês que vivenciam, né, do ponto de vista da escola, das redes, conseguem fazer leituras muito mais sofisticadas do que as minhas, mas acho que tem coisas interessantes para notar, né? Então, se eu olhar, agora, o que eu fiz? Uma peneira, e estou olhando só para os 10% dos municípios paulistas com os mais altos IOEBs, né? Os 10% melhores IOEBs.
E estou vendo por cada uma dessas regiões administrativas, quantos municípios daquela região caem dentro dos 10% melhores, né? Então, por exemplo, na região de Araçatuba, 22% dos seus municípios estão dentro dos 10% melhores do estado. Mesma coisa em Campinas, equivalente em Campinas, equivalente em São José do Rio Preto. Então, são 3 regiões que conseguem uma frequência alta de municípios, uma boa proporção de seus municípios oferecendo altas oportunidades educacionais. Por outro lado, se eu olho para as regiões de Registro, Santos, São José dos Campos, eles têm uma incidência, aparecem muito poucos ou praticamente nenhum, nos 3 casos, municípios dessas 3 regiões entre os 10% melhores IOEBs do estado, né? Então, vamos dizer, de novo, é aquela coisa de, provavelmente não tem novidade nenhuma, uma forma de traduzir alguma coisa que vocês já conhecem, né? Mas talvez a ideia de dar elementos para reflexão, dar inputs para mobilizar e movimentar isso. Acabei de notar a minha foto, a minha imagem ali, que eu estou no escuro, quase dark, né, gente? Deixa eu acender uma luz aqui. Não sei se melhorou, mas que de repente ficou escuro lá fora. Desculpa, eu estava realmente na escuridão. Depois eu vou passar, então, para o próximo slide, que vai um pouco falar desses, né, dessas regiões com oportunidades, ou com pouca ou nenhuma incidência ou ocorrência dentro dos 10% melhores IOEBs do Estado. Pode passar, por favor, para o próximo. Que eu já tinha mencionado na minha fala anterior. E podemos avançar mais um, por favor. Eu acho que aqui a gente traz uma outra forma de... Acho que eu vou pular esse daqui, é meio redundante, eu falo da mesma coisa. Eu prefiro ir para o seguinte, onde a gente vai trabalhar tanto com o valor do IOE, mas também com o valor das variações, né? Então, aqui a gente está olhando, e de novo, Araçatuba, Campinas e São José do Rio Preto, que a gente já tinha visto antes, se apresentam bem em termos de bons IOEBs, mas aparecem situações interessantes aqui, né? Bauru, por exemplo, coloca 26% dos seus municípios entre os 10% que mais cresceram no período, né? Santos e Registro, embora estejam em condições de uma baixa frequência de municípios com alto IOEB, eles também vêm mostrando avanços. Isso tudo faz pensar em quanto, por exemplo, para além das condições que uma região pode oferecer, né, para o conjunto dos municípios que estão ali, quanto a interação entre eles, a colaboração entre eles, aprendizados cruzados, compartilhamento de recursos e etc., pode ser bacana para, dentro de um mesmo estado, com condições semelhantes entre os municípios, promover avanços, né? Eu passaria já para o próximo. E aí que a gente quer trazer um pouco uma reflexão em relação ao impacto da Covid, né, da interrupção de 2 anos de aulas presenciais, para uma trajetória que era crescente, era ascendente. A gente estava vendo no Brasil todo um crescimento das oportunidades educacionais, um avanço naqueles lugares que mais precisavam avançar, embora a região norte ainda tenha desafios peculiares e talvez seja a mais golpeada na pandemia, né? Mas acho que a gente consegue prever, não precisa ser gênio, de que esses 2 anos vão trazer retrocessos, né? Eles possivelmente vão trazer uma piora um pouco generalizada, mas a piora será pior para aqueles que já eram mais frágeis, e, portanto, as desigualdades se ampliam, né?
acho que a gente pode passar, não é o próximo slide, mas o próximo clique, mais um, por favor. É imaginável que, pelo lado da oferta, as redes, as escolas e os profissionais daqueles municípios, daquelas regiões, daquelas redes já mais frágeis, tenham mais dificuldade para a retomada, né? Seja no nível da rede, no nível da escola e no nível do próprio educador, próprio profissional. E pelo lado do acesso, quem reside em territórios mais vulneráveis, de mais difícil acesso, de maior complexidade de deslocamento mesmo, logística, famílias com maior restrição, seja ela financeira, seja ela de escolarização, e estudantes mais fragilizados também sofram de maneira mais forte os impactos desse período. Então, como é que a gente consegue, ou como é que o IOEB consegue contribuir, né, para antecipar, de alguma maneira, evitar o encaminhamento de uma crise anunciada que se complementará com profecia óbvia, né? Talvez olhando exatamente para essas desigualdades, para esses insumos, para esses inputs que podem favorecer esse processo. Mais um, por favor, acho que eu estou quase finalizando. Na sequência, acho que, eu não sei, Maria Elisa, se esse material fica depois disponível para download, imagino que sim. A gente tem vários slides que vão mostrar desigualdades estruturais dentro do Estado, não referentes necessariamente à educação, mas que vão um pouco ilustrar por que a gente consegue meio que antecipar em que lugares o bicho vai pegar no pós-pandemia. Então, eu pediria que rapidamente passasse os próximos 3, que são 3 mapinhas que mostram o acesso à tecnologia nas escolas, por exemplo, onde mais escuro, mais acesso, onde mais clarinho, menos acesso, né? Isso vale para acesso nas escolas e nos domicílios. Os próximos 2, que também vão falar de proporção de acesso à tecnologia na casa dos alunos, isso já aqui mostra a diferença entre os estados e nos próximos slide seguinte, no mapinha seguinte, as desigualdades dentro pode ir mais um, dentro do estado de São Paulo, né? Que é um estado, claro, quando a gente olha para as corzinhas do Brasil, a gente é super privilegiado, especialmente quando comparado com a região norte. Mas dentro do nosso estado, a gente tem os nossos bolsões de manchas mais claras, de mais baixo acesso, de maior dificuldade para conseguir suprir, seja durante o período pandêmico, e seja daqui para fora na retomada. Passaria para o próximo slide, eu estou realmente quase que concluindo. Foi dito, né, a gente tem aí os desafios de recuperar, seja as defasagens, tem uma questão de reprovação e evasão que está, né, nos preocupando a todos, a redução das desigualdades que já vinha sendo um processo em curso, e garantir que boas escolas e bons professores possam ser oferecidos para todas as crianças e garantindo assim as suas oportunidades. Algumas medidas que parecem ser ou têm sido tomadas para minimizar os impactos, né, de busca ativa, de suporte psicológico e segurança, avaliações contínuas, caso a caso, para poder acompanhar cada estudante dentro das suas demandas, atração de bons profissionais para as áreas mais variáveis, mais vulneráveis, e uma atenção específica para o processo de alfabetização. Foram anos que perder, né, perder o acesso à escola nesses anos iniciais é particularmente desafiador. E o alerta, enfim, a aflição de dizer, o IOEB vinha mostrando um crescimento importante, né, para além do que o IDEB já mostrava, não no ritmo que a gente deseja, mas um crescimento contínuo, constante e que leva a reduzir desigualdade. De 2015 para cá, 82% dos municípios brasileiros tinham tido avanços no IOEB, né? No estado de São Paulo isso se confirma e ainda talvez mais marcado. Não vamos deixar, né? Quer dizer, vamos tentar que a pandemia não nos faça andar para trás, e de alguma maneira que esse indicador ajude a refletir sobre estratégias para poder fazer isso.
Passo a bola para a Camila, agradeço a atenção, espero não ter sido chata, e no final estou à disposição. Um abraço. Obrigada, Ana. Não, eu gosto sempre de assistir, de ver esses dados, e o que a gente acha interessante, importante, é exatamente isso que a Ana falou. É compreender que por trás desse dado tem um estudante ou uma criança ou um adolescente que estão fora da escola, né? É a diferença que existe entre uma criança, um adolescente, nascer em uma localidade do país e em outra, e isso faz com que ele tenha oportunidades educacionais completamente diferentes. E muitas vezes, se ele nascer em uma cidade ou na outra, que está ligada, inclusive, ou numa região de um estado e no outro, ele vai ter oportunidades educacionais diferentes. Então, eu acho que o importante da gente conseguir olhar e entender todas essas classificações que a Ana vem trazendo, o que significa estar num quadrante, estar no outro, é isso, é compreender que lá, no fim da história, tem esse estudante. E que nós, como educadores, como mobilizadores, cidadãos que mobilizam as políticas públicas, como dirigentes, como gestores escolares, não podemos, né, nos dar ao luxo, e não estamos aqui para isso, foi para isso que a gente se comprometeu aqui nos nossos papéis, de esperar a sorte desse bom vento que a Tereza falou bater, né? Nós, pelo contrário, nós somos aquelas pessoas que provocam esses ventos, né? Principalmente quem pode induzir políticas educacionais, né? Nós é que temos que provocar esses bons ventos. Então, eu acho que faz todo sentido a gente compreender o que esse índice nos diz e o que a gente pode conversar a partir dele, que é um pouco do meu papo, dessa parte do meu papo aqui com vocês, né? Então, eu sou coordenadora pedagógica na comunidade educativa SEDAC, trabalho com formação principalmente na área de gestão e de mobilização social, participação social. Então, nós, um grupo grande, né, lá da comunidade educativa SEDAC, nós temos feito há bastante tempo já, o SEDAC está fazendo 25 anos nesse ano, né, então a gente vem atuando com secretarias municipais, secretarias estaduais, com escolas, com educadores, ao longo desse tempo todo, em todas as regiões do Brasil, né? E, principalmente na conversa com gestores escolares e com gestores das secretarias, nós sempre nos utilizamos de indicadores educacionais, indicadores sociais também, a gente procura fazer um diagnóstico, uma análise integrada, mas principalmente indicadores educacionais. E quando vem a oportunidade, em 2019, do SEDAC cuidar do IOEB, que é um índice que a gente logo observou toda a potencialidade, na medida que ele contempla aspectos que outros índices não contemplam, e por isso ele é complementar aos outros índices, né? Então, na medida que ele, por exemplo, considera o aluno que está fora da escola, que é importantíssimo, porque quando a gente olha só o resultado, a gente está pensando nos alunos que estão dentro da escola, né? Então, quando a gente fala das oportunidades educacionais, a gente também está incluindo aquele aluno que está fora da escola e que conta nesse índice. Na medida em que ele faz aquele IDEB ajustado, como a Ana Lima explicou, que tira o fator do background da família, né, que é da escolaridade da família, que a gente tem inúmeras pesquisas que comprovam que esse é um fator que influencia o desempenho dos estudantes. Então, a gente viu logo na composição, por todo o trabalho que estava sendo feito com o IOEB, uma potencialidade muito grande de trabalho. Mas a gente também percebeu de cara que só fazia sentido para a gente falar desse índice se fosse para a gente pensar no que fazer com ele, né? O que a gente faz depois que a gente sabe desse índice? Essa é a conversa que a gente gosta de ter. E se pode fazer muita coisa, o que a gente vai observando desde 2019, quando nós, né, pegamos esse índice aqui para cuidar. Então, é um pouquinho disso que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu vou trazer algumas possibilidades, e por isso eu vou projetar um pouco a minha tela, tá bom? Então, só um segundinho aqui para compartilhar. A primeira coisa que eu vou compartilhar com vocês é que, acho que a essa altura, depois de ver todos os índices que a Ana Lima trouxe, vocês podem estar muito curiosos, né, e interessados em entender o índice da sua localidade, né? Então, como que você faz para verificar o índice da sua localidade, né? Então, nós temos aqui o site oed.org.br, um site totalmente aberto, né? A gente pode logo aqui em cima vir no procure aqui o IOEB do seu município. Eu vou fazer rapidamente aqui com o município onde eu moro, que é Santo André, no ABC Paulista. Opa. E vou mostrar para vocês que é bem tranquilo. A gente se preocupou também de fazer um site que pudesse ser acessado não só por especialistas
de avaliação, especialistas de educação, política educacional, mas para qualquer pessoa mesmo que queira acompanhar esses índices. Um minutinho. Vamos atualizar. Eu não estou pondo pesquisar, porque a janelinha em que eu vejo vocês estava aqui em cima. Aí tentei várias vezes. Vamos olhar. Então, aqui aparecem vários Santo Andrés, porque o Brasil é muito grande, tem Santo André na Paraíba também. Eu escolho aqui o Santo André de São Paulo. E aqui eu encontro, então, o índice, o IOEB de Santo André, que é 5,3, IOEB 2021. Lembrando que o IOEB 2021 é feito a partir dos dados de 2019, então é sempre 2 anos depois, né, o IOEB, o IDEB de um ano é divulgado, e também os dados ali, os microdados do censo escolar, enfim, são utilizados para a composição do IOEB, e só depois é que a gente vai ter o IOEB. Então, o IOEB 2021 é composto pelos dados de 2019. E aqui eu consigo fazer algumas comparações aqui em relação ao estado de São Paulo, em relação ao Brasil. Eu consigo ver a série histórica, né, Santo André, então eu consigo ver que em 2015 era 4,9 o IOEB, e agora 5,3, então teve aí uma elevação, né? Eu consigo ver aquele quadrante que a Ana Lima mostrou, então eu consigo entender que, vejam só, que já tem uma diferença, né, porque o estado de São Paulo estava mais para cá, no quadrante otimizado, e Santo André está aqui no meio, né? Então, ele está aqui com um número mais alto do que outros, mas ele está entre atenção e otimizado, possivelmente por conta do nível de avanço. Então, eu consigo entender essas informações e consigo também ver uma coisa que eu acho muito bacana, que é esse mapa. Eu vejo aqui, ó, Santo André em vermelhinho, e eu consigo ver a minha região. E isso é uma coisa que nos interessa muito, porque uma das coisas que a gente já sabe que dá para fazer para a gente ampliar as oportunidades educacionais dos estudantes é a atuação em colaboração, tanto em colaboração entre municípios, quanto em colaboração dos municípios com os estados e com a federação, né? Logicamente também. Então, quando eu consigo olhar aqui as nossas regiões, e eu tenho, por exemplo, aqui um município mais roxinho escuro do que os outros, quer dizer que esse município, por exemplo, aqui de Registro, tem um IOEB um pouco mais alto do que aqueles que estão ao redor. Então, quem sabe, se essas secretarias de educação, essas prefeituras, e não só a secretaria de educação, porque quando a gente fala de oportunidade educacional, a gente sabe que isso depende também de outras secretarias, né? Como assistência social, como a saúde, né? Porque um estudante tem ali um nível de proteção, ele não vai poder aprender. Se ele tiver ali com problemas também de saúde ou num meio que não seja saudável, ele também vai ter dificuldade de aprendizagem. Então, todas essas secretarias, todas essas prefeituras e principalmente educação podem se unir para fazer essa análise conjuntamente e entender como eles podem colaborar, não só para que a sua rede, para o seu município, para os estudantes da sua localidade tenham mais oportunidades de educação, mas todos esses estudantes que estão ali na região, ainda mais em cidades e localidades em que os estudantes mudam muito, né? Tem localidades em que há um fluxo ali da família, seja em função de trabalho, seja em função de outras questões. Então, essa colaboração faz muito sentido, né? E vocês podem ainda vir aqui, em cima, na pesquisa avançada, mais opções de análise aqui. E aqui eu consigo ter mais opções para poder ver como é que está, inclusive, não só o IOEB, mas os fatores, né, que compõem o IOEB. E eu posso selecionar vários municípios, eu consigo exportar a planilha para o Excel, eu consigo fazer uma série de análises que a gente espera, né, que possam ajudar vocês a compreenderem como é que está a oportunidade de educação aí no território de vocês, né? E eu que respondo os e-mails que mandam lá para o ioeb@comunidadeeducativa.org.br. Eu gosto muito de ver o que vem por lá, fazer essa interação. Outro dia eu recebi um e-mail e primeiro me perguntaram como acessar, e a gente fez essa orientação. E eu perguntei, se você precisar de mais alguma ajuda, né? Aí o gestor era um técnico de uma secretaria municipal no Pará, falou assim, eu preciso sim, eu preciso entender como eu faço para melhorar isso. Eu adorei, eu falei, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Então, o que a gente faz para melhorar as oportunidades educacionais? Não é para melhorar o índice, né? O índice reflete
ali por alguns dados que estatisticamente estão comprovados, mas ele reflete uma realidade. A gente quer que os alunos tenham mais oportunidade educacional, né? E aí, pensando nisso, eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que nós desenvolvemos para que essa conversa continue, né? Então, a gente sabe que quando a gente olha o dado do IOEB, ele é bastante importante, mas a gente está fazendo também uma visão para trás, né? Aquela história da estrela, né? Que a gente está vendo um brilho que é um brilho que já aconteceu, né? E é importante a gente considerar, com certeza. Mas como que a gente faz para olhar as oportunidades educacionais lá no território agora e fazer uma intervenção a partir dela? Então, além do olhar para o índice, a gente está trazendo aqui para vocês uma ferramenta de diagnóstico que está ali disponível no site do IOEB, o mesmo site que eu mostrei para vocês, e é uma ferramenta em que a gente procura ir além, né? Então, a Tereza fez lá no comecinho uma pergunta, né, a respeito de quais foram esses ventos, quais foram as oportunidades que vocês tiveram, né? Quando a gente faz essa pergunta, a gente gosta muito de começar os trabalhos do IOEB com a pergunta: o que foi oportunidade educacional para você? A gente gosta porque daí isso fica muito mais claro para todo mundo, né? Qual que é a diferença entre ter ou não ter oportunidades educacionais, entre ter mais e menos oportunidades educacionais? As pessoas falam de coisas muito diversas, né? Então, a gente já ouviu histórias de pessoas que falaram que foi um familiar que o recebeu na casa, porque se ele ficasse na casa da família dele, dos pais dele, não ia conseguir progredir na educação, então ele teve que mudar, e teve uma tia que recebeu. A gente ouviu histórias de um professor que ali, diante de uma dificuldade, pegou e falou: não, vamos lá, você vai compreender, eu vou te ajudar, né? A gente ouviu história de bolsas escolares, bolsas na academia, ou mesmo na escola da educação básica. A gente tem uma história que eu gosto muito de uma formadora do SEDAC que falou que a oportunidade educacional para ela foi a mãe dela ter sido uma líder do movimento das mães crecheiras, né? Que na época no território dela não tinha nenhuma creche, né? nenhuma instituição de educação infantil, e isso era muito complicado, porque as crianças pequenas ficavam ali numa situação, né? As mães tinham que trabalhar e as crianças não tinham ali uma oportunidade de estar num lugar bem cuidado, e isso foi uma oportunidade educacional. E aí a gente pensa: mas como que eu vou pegar toda essa complexidade, uma biblioteca, fulano ia estudar na biblioteca, porque era lá na biblioteca que conseguia, né? Como que eu pego essa complexidade, que é oportunidade educacional, e coloco num índice só, né? Então, o IOEB, ele tem aqueles indicadores que a Ana demonstrou, mas a gente sabe que as oportunidades educacionais vão para além disso. Então, nessa ferramenta a gente conseguiu ampliar para alguns dados que nós sabemos, por pesquisas, né, pelo conhecimento que já tem sido construído na área, que impactam nas oportunidades educacionais, que ali favorecem que os estudantes aprendam mais, que é isso que a gente está falando, para que eles possam fazer melhores escolhas, como a Tereza falou, mas que não cabem no indicador. Seja porque não existe um indicador nacional que trate deles, que seja porque para a gente fazer um índice como o IOEB, a gente precisa de indicadores que sejam aferidos, né, ali com uma frequência, com a mesma metodologia, isso roda estatisticamente, tem uma série de um rigor técnico importante, né, que a Fabiana e que o Reinaldo, lá do Meta Sociais, que nos ajudaram, inclusive, nessa apresentação, e a quem a gente super agradece, sempre cuidam, então precisa ter todo um rigor. Aqui a gente tem, então, perguntas divididas em 7 dimensões que nós sabemos que impactam nas oportunidades educacionais. E qual é a ideia dessa ferramenta? A ideia dessa ferramenta é que, depois de conhecer o IOEB e aqueles meios de análise que a Ana mostrou, eu também mostrei lá no site, a gente possa compor um grupo, preferencialmente um grupo intersetorial na nossa localidade, para investigar esses outros indicadores, para fazer um diagnóstico de como esses outros indicadores estão agora, visando a intervenção, porque essa ferramenta, depois de preenchida, vocês vão ver que ela vai trazer até mesmo uma sugestão de um plano de ação para ser realizado. Então, imaginem, por exemplo, poder reunir técnicos da Secretaria de Educação, técnicos da Secretaria de Assistência Social, técnicos da área da saúde, Conselho Municipal de Educação, lideranças sociais, mães, pais, responsáveis, avós, estudantes, para poderem avaliar, por meio dessas perguntas, como está a educação, como estão as oportunidades educacionais na localidade, né? Ou imagine, por exemplo, poder fazer esse trabalho em cada escola, junto com os conselhos escolares, né? Ouvindo estudantes, ouvindo familiares. Então, só colocar esse assunto em pauta já é bastante importante, né? Se a gente conseguir, então, fazer uma avaliação
cuidadosa para que ela possa depois ter ali, de fato, uma intervenção, melhor ainda aí que a gente quer chegar. Então, eu vou falar muito rapidamente dessa ferramenta, porque a gente não quer se ampliar. A gente tem uma atuação, uma dimensão que é a atuação com foco na equidade, e a partir dessa eu vou mostrar apenas um indicador para vocês verificarem como é tranquilo de usar essa ferramenta, que na verdade é uma planilha de Excel, mas muito tranquila de todo mundo usar, né? Então, aqui tem uma pergunta. Com que frequência o tema da diversidade cultural, étnica, de gênero e das condições socioeconômicas são alvo de estudo, discussão e ação coletiva para o desenvolvimento de ações nas escolas e demais instituições do território? Então, a ideia é que esse grupo pudesse conversar a esse respeito e aí pudesse sinalizar aqui, numa escala que a gente já traz, nunca, raramente, ocasionalmente, constantemente, né? Então, a cada indicador que tem aqui dentro dessas dimensões, esse grupo poderia, a partir de uma mediação, ir fazendo uma classificação e, no fim, a gente vai ter um resultado, né? Então, as outras dimensões são de estrutura do sistema de ensino, a dimensão 2, então a gente vai também pensar claramente, claro, né, nas condições que essa rede educacional oferece, né? O clima escolar, que é um fator importantíssimo que a gente gosta sempre de ressaltar e que é muito difícil de colocar no indicador, né? Mas numa avaliação como essa a gente conseguiria fazer um olhar para ele. As parcerias, as práticas de participação, as práticas educativas e os recursos para a educação. E aí, se a gente faz essa análise, eu fiz aqui um preenchimento só de exemplo mesmo, né? A gente consegue aqui, por meio de um painel de análise, tem outras abas aqui para registrar, se teve consenso, se teve dissenso, quais foram as observações qualitativas que saíram dessa discussão, que é algo importantíssimo para além da classificação. Eu tenho esse gráfico, e se eu tivesse feito isso na minha localidade, eu conseguiria ver que a dimensão que mais está afetada para o grupo com quem eu discuti esse diagnóstico é o clima escolar, olha só, né? Então, quais são as dimensões que estão melhores? Estrutura do sistema, práticas educativas, parece que aqui estaria mais garantido. E quais que necessitam de mais atenção? Clima escolar e foco na equidade, né? E aí, se eu venho aqui nesse plano de ação modelo, eu tenho para todas essas dimensões sugestões de ação, mas ele já está selecionado automaticamente aqui a dimensão que mais ficou afetada, no meu caso aqui no meu território, né? Nesse preenchimento de exemplo que eu fiz. Então, eu tenho aqui sugestões de ações e sugestões de materiais que podem me ajudar a intervir nesse caso. Claro que a gente está fazendo uma sugestão a nível nacional, então, assim, impossível a gente conseguir prever uma ação considerando o contexto local de cada território, que é bem diferente, né? Então, isso aqui é uma sugestão. E aí, aqui do lado, tem um formulário realmente de plano de ação, a partir daquelas sugestões e de outras que forem aparecendo no grupo, pode-se formular o plano de ação do território, né? E a partir desse momento, trazer outros atores, ou mesmo compor com esse grupo um grupo de implementação desse plano de ação, né? Então, a gente gostaria de disponibilizar. Ela tem um guia também que mostra realmente como aplicar, porque a gente sabe que essa condução de diagnósticos participativos é bastante desafiadora, nós ainda estamos aprendendo a fazer isso, né? Então, nós estamos também disponíveis para dialogar sobre isso. E para quem se interessar em além do guia, o guia já dá uma boa ajuda. Para quem se interessa em além do guia, só vou mostrar a carinha de um curso que nós oferecemos lá no SEDAC Virtual, que é a plataforma virtual de aprendizagem do SEDAC, é um curso gratuito de 15 horas, com certificação, que ensina a fazer o diagnóstico visando a ampliação das oportunidades educacionais, né? Então, um gestor de educação pode fazer, um diretor pode fazer, um membro de conselho, uma liderança social. Então, está aberto na sedacvirtual.org.br para que vocês possam fazer esse curso, tá bom? A gente vai deixar aqui esses dados lá na apresentação para download, tem um QR Code que fica disponível, mostrando ali para o visor do celular, vocês conseguem chegar aqui no curso rapidamente. Então, a gente espera que essas ferramentas, que essa conversa, e que essa conversa não termine por aqui, né? Já agradecendo o espaço aí que a Maria Elisa, o Escritório de Evidências, nos trouxeram, né? Mas que a gente possa continuar conversando, porque a gente entende que essa é uma pauta bastante importante, que nós estamos falando de oportunidades educacionais dos estudantes, e que isso não é trivial, né? E que nós precisamos atuar em colaboração para isso. Então, obrigada pelo espaço, Maria Elisa, e ficamos aqui, nós três, Tereza, Ana Lima e eu, à disposição de vocês. Obrigada, gente. Riquíssimo, né?
eu fiquei pensando que, da nossa parte, faria todo sentido fazer uma análise mais aprofundada dos indicadores junto a cada diretoria de ensino, justamente porque ela, olhando essas diferenças nos seus municípios, ela pode organizar a própria ação, né? E não só a ação, como a colaboração com os municípios, né? A primeira pergunta que nos chegou aqui, um momentinho só que eu vou eu acho que, Simone, se você puder conversar na produção, porque tinha umas perguntas e daí o arquivo desapareceu, mas eu me lembro da pergunta, só não me lembro do nome da pessoa que fez. A pergunta, ela dizia a respeito... Um momentinho. Isso, obrigada. Assim, o Fernando de Souza, ele pergunta, ele diz assim, Camila aponta como uma das maneiras de melhorar as oportunidades educacionais é a cooperação entre municípios vizinhos. A esse respeito, os arranjos de desenvolvimento da educação eram uma aposta. Como vocês veem os resultados concretos desses arranjos, se vocês puderem, assim, da minha parte também, eu conheço alguns estudos, mas para saber se eles andaram, se surtiram os efeitos desejados. E a segunda pergunta dele é se as secretarias estaduais podem incentivar esse tipo de arranjo, ou podem colaborar na própria execução e tudo mais. Então, eu vou deixar primeiro essa pergunta, enquanto a gente organiza as próximas, tá? Obrigada, gente. Fiquem à vontade para quem vai responder. Você quer começar? Você quer que eu comece? Presta atenção. Quer que eu comece? Pode começar, se for o caso, eu complemento. Tá bom. Bom, nós temos trabalhado, né, em termos formativos, apoiando iniciativas de colaboração, né? Então, o SEDAC vem trabalhando especificamente com ADS há bastante tempo, né? Se a Tereza lembrar o ano, está me faltando aqui o ano, mas há bastante tempo, desde lá do ADE do Pará, né, Tereza? E nós ainda hoje... Você lembra? 2009, 2010, começamos no Maranhão. Isso. Tem até uma publicação sobre arranjos de desenvolvimento de educação que nós participamos e que traz ali um pouco da metodologia, né? E nós, ao longo desse tempo, fizemos várias intervenções e ainda, no ano passado, trabalhamos com várias iniciativas de colaboração pelo Brasil no contexto do planejamento educacional da pandemia, né? Então, fazendo uma formação que já era em formato ali, com municípios agrupados, seja em ADS, seja em consórcio, e temos ali alguns programas que trabalham com isso. E nós vamos observando, de fato, que é bastante potente, que é uma metodologia que precisa, sim, ser estudada, implementada, incentivada. A gente recentemente teve, né, uma diretriz para isso aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, que ajuda a essas secretarias estaduais e a essas diretorias, inclusive essa resolução pode ser estudada junto com os municípios, e o que a gente vai observando é que há muito potencial de otimizar o trabalho, otimizar recursos, e aí eu não estou falando apenas de, quando a gente fala de consórcios, a gente tem mais a questão de compras coletivas, que é importantíssimo, né? Porque nós estamos falando de recursos de educação, nós estamos falando de recursos que precisam, né, ser ali direcionados para a aprendizagem, e aí quando você consegue fazer uma análise coletiva, um processo coletivo de licitação, isso é importantíssimo, mas mesmo na instância dos ADEs, que não tem instituição jurídica para fazer esse tipo de colaboração, a gente observou, por exemplo, um potencial enorme de colaboração em relação às formações. No período da pandemia, né, muitas vezes se diagnosticava, quando se olhava, quando os territórios, os secretários de educação, os técnicos pedagógicos se encontravam, observava que muitas vezes estava se falando do mesmo problema, com metodologias ali parecidas, mas de uma forma separada em cada município. Então, muitas vezes uma rede tinha ali uma
dificuldade, até tinha que contratar um especialista em alguma área, sendo que na rede vizinha eu tinha um especialista a essa área. Super disponível para fazer uma formação conjunta, né? E que esses professores, esses gestores poderiam trocar práticas, aprender juntos, que nós tivemos ali dificuldades para os quais a gente não estava, né, tão preparado, mesmo a gente pegando as normativas que foram aparecendo, houve muito não saber. Então, na medida que uma rede, que o município conseguia ali uma solução para algum problema, ou poderia construir conjuntamente, a gente ganhava em tempo, e nesse caso, principalmente da pandemia, o tempo foi importantíssimo, né? Dar uma resposta rápida, dar uma resposta efetiva, significou chegar nesse estudante ou não chegar, muitas vezes, né? Então, a gente observa bastante potencial e acho que esse diagnóstico, num contexto de um ADE, pode ser bastante potente. Fala, Tereza. Eu acho que, pegando um gancho nessa fala da Camila, o que é muito bonito de ver no trabalho com arranjos é a construção de um trabalho compartilhado. Então, um município, eles já fazem isso naturalmente, né? Um município ajuda o outro, só que daí você formaliza determinados encontros onde essas ajudas elas ficam liberadas. Eu posso ligar e perguntar, mas como vocês estão fazendo isso? E aquele como faz? Enfim, esse fazer coletivo gera uma autonomia muito grande nos municípios para propor políticas, para demandar ações que sejam mais coletivas. E em relação à Secretaria de Educação do Estado, sim, você já tem as regionais do Estado, né? Um arranjo seria maravilhoso você construir arranjos dentro dessas regionais, porque daí você já está falando dentro de um espaço coletivo conjunto já, né? Institucional. Só uma pergunta um complemento à pergunta, na experiência de vocês, como tem sido, citar alguns casos, porque assim, eu lembro de uma época em que o Ministério da Educação tinha uma secretaria de apoio aos sistemas de ensino, né, a SASE, que olhava para isso, e eu estava aqui na secretaria quando nós recebemos um questionamento sobre se existiam os arranjos e consórcios no Estado, como se fosse um levantamento. Isso, com o tempo, se perdeu, né, infelizmente. Mas na experiência de vocês, como tem sido a atuação das secretarias estaduais, até para a gente olhar modelos, porque, salvo engano, a gente não tem atuado em São Paulo dessa maneira. Vou ser extremamente franca. Há uma demanda de um tratamento mais horizontal na relação Estado-município. Então, o que a gente nota nos arranjos é que os municípios se articulam muito bem, tem o convite do Estado, para representantes do Estado para participar, mas essa participação ela nunca é muito efetiva. De fato efetiva. Eu acho que a gente ainda sofre uma cultura de uma autoridade máxima do Estado em relação aos municípios, e aí não funciona, né? Quer dizer, tem que ser uma conversa mais horizontal mesmo, uma conversa em regime de colaboração de fato, né? Isso eu acho que a gente sente em todos os arranjos, não é meio que espalhado para o Brasil inteiro. Tá, quer complementar, Camila? Desculpa. Quero complementar, eu acho que isso é verdade, que a Tereza diz, e é bem importante. E eu me lembrei, Tereza, da experiência que a gente tem em Pernambuco, né? Então, o SEDAC está fazendo trabalho, acho que começou no ano passado, ou anterior, não me lembro muito bem, mas já há algum tempo, com a Secretaria de Pernambuco, e aí a gente consegue fazer esse apoio a toda a cadeia formativa, e aí sim a gente consegue ter um caso muito interessante de colaboração, né? Porque a gente tem um trabalho desde dos técnicos pedagógicos da Secretaria de Educação, passando pelas regionais, e aí esses técnicos também se formando e fazendo os trabalhos com as diretorias municipais, né?
com as secretarias municipais, e essas secretarias municipais fazendo o trabalho com esses gestores escolares, e esses gestores escolares fazendo o trabalho com professores. Então, a gente tem, existem já estudos sobre isso, né? A gente chama de cadeia formativa, baseado nesses estudos, e aí a gente observa que não é trivial fazer isso, né, Tereza? Precisa de apoio, precisa de reflexão, precisa de vontade política, inclusive, de poder fazer, e de priorizar a colaboração, sabendo que ela é estratégica, e ela demanda tempo, ela demanda esforços, ela demanda investimento, né? Tem que ter minimamente o tempo dessas pessoas, né, para poderem se preparar para fazer essas ações, é um investimento já de pronto. Então, eu acho que esse trabalho bastante intencional é importante e está nesse lugar que a Tereza falou, desse trabalho mais horizontal, mas que é possível e a gente observa pelas experiências que né? Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta. Como nós estamos agora, nós temos 8 minutos, e infelizmente a gente teve um problema técnico com a Ana Lima, só para contar para quem estiver assistindo, porque ela teve uma queda de energia na casa dela, e por isso ela entrou pelo celular, mas eu acho que aconteceu alguma outra problema, que nós não estamos mais com ela aqui. Porque tem uma pergunta, assim, em relação aos indicadores, a como é a construção do IOEB. Na verdade, a apresentação está super clara, mas surge uma pergunta sobre índices de municipalização do ensino. Se, mesmo que a intenção do IOEB seja outra, né, seja olhar para o território independentemente de que rede está maior ou menor em determinado nível de ensino, se vocês fizeram alguma análise, alguma reflexão sobre o andamento da municipalização do ensino fundamental 1, principalmente, né? Porque em São Paulo a gente tem um cenário diferente de outros estados, em que o estado assume mais do que a média dos outros estados esses níveis de ensino. Se vocês chegaram a refletir nesses termos. Não sei se a Ana está aí. Eu estou aqui, quero falar, limitadíssimo. Eu estou sem luz em casa, gente, desculpa. Eu estou sem câmera, porque senão vai acabar a bateria do celular em 2 minutos. Mas só para agregar aqui, eu não participo da autoria do próprio indicador, né? Ele é um trabalho realizado pela Metas Educacional, e acho que uma pessoa que poderia responder isso com melhor competência do que eu, e com certeza explanar isso melhor, seria a própria Fabiana. A gente, quando combinou de fazer esse encontro hoje, pensou em alocar a fala hoje para mim, mas já meio que dizendo, olha, se vocês quiserem aprofundar mais do ponto de vista estrutural, técnico do indicador, fica a sugestão de abrir essa porta para a Fabiana também vir contar. Foram testados centenas de variáveis, essas foram aquelas que revelaram mais discriminadoras, assim, né, de poder dizer funciona ou não funciona, mas eu não me lembro de ter visto o índice de municipalização incluído nessas variáveis. Então, acho que fica a sugestão de aprofundar essa conversa com a Fabiana. E aí, só complementando rapidamente, Maria Elisa, a gente tem feito alguns estudos complementares ao IOEB, né? Então, também, vou até anotando aqui, porque a gente está, né, Ana, pensando em quais são os estudos desse ano, a gente já teve alguns publicados lá no site, acho que algumas possibilidades de correlação a gente pode, né, investigar, e a questão da municipalização, com certeza, é bem interessante, ficou aqui anotado. Tereza quer fazer uma complementação? Então, eu perguntaria, para acabar, na verdade, né, senão a gente acaba tomando o tempo da atividade posterior, se vocês se disporiam a continuar esse diálogo em outros contextos, principalmente pensando nas diretorias de ensino, porque, assim, de fato, olhando com mais profundidade para a plataforma, né, nós estamos em conversas internas sobre essa possibilidade, a gente lembrando, né, e daí a ideia seria
a gente vê que dirigente regional se interessa por aprofundar esse estudo, e daí a gente, como disse a Ana Lima, voltar, dar continuidade a esse diálogo. O que vocês acham? Acho ótimo. Adoramos a ideia. Bom. Então, assim... É muito bom dialogar sobre isso com essas diretorias regionais e com esses gestores. Acho que é isso, é em torno desse tema que a gente pode, né, fazer um planejamento educacional focado, de fato, na equidade, né? Exatamente. E, assim, daí fiquem à vontade para se despedir. Eu queria, mais uma vez, agradecer assim, as chances de reflexão são riquíssimas, e daí o questionário de diagnóstico realmente é alguma coisa que a gente precisa se aprofundar na leitura, em conhecer, e daí a gente retoma esse diálogo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu peço a vocês que se despeçam. Bom, vou começar. Obrigada, Maria Elisa, obrigada a todos que estão aí nos ouvindo. Acho que o SEDAC prima muito por uma metodologia reflexiva e não diretiva, né? Então, essa ferramenta, o intuito dela é que, quer dizer, os próprios grupos possam refletir sobre a sua atuação e ver quais usinas eólicas temos que produzir em cada localidade. Eu acho que a gente tem também bastante experiência com os trabalhos com grupos grandes de município, e que, enfim, acho que a gente tem a contribuir, podem solicitar. Tá ótimo, obrigado por esse espaço. Pode falar, Ana. Me despeço rapidamente, de novo pedindo desculpas pela precariedade da conexão, e também fico à disposição para continuidades várias. Eu acho que tem, né, centenas de dados e centenas de análises possíveis que traz esses números. Realmente é uma base de dados muito rica, e um conjunto de parceiros com sabedorias complementares, saberes complementares, e acho que juntos podem, de fato, ajudar a promover essa reflexão mesmo. Eu fico à disposição. Próximo, muito obrigado mais uma vez. Eu esqueci de falar antes de você entrar, Cami. Eu acho que assim, o nosso trabalho com conhecimento social, com a Ana Lima e equipe, e com metas também, com a Fabiana, nos possibilita ter uma reflexão sobre os dados que nós, pedagogos, não teríamos sozinhos. Então, super agradeço a Ana, ao conhecimento social, enfim, por a Fabiana, o Reinaldo, na Metas também, por nos ajudar a compreender a situação da educação no país. Perfeito, assina embaixo, Tereza. Agradeço, me despeço e deixo, né, o nosso contato, que é ioeb@comunidadeeducativa.org.br, mas naveguem lá na plataforma, curso, e a gente está ali no e-mail disponível para dialogar a respeito das oportunidades educacionais com vocês. E em outros espaços também que surgirem, né, Maria Elisa? Com certeza. E, mais uma vez, quem quiser a apresentação feita hoje, é só escrever para a gente. Se quiser continuar esse diálogo, também, nosso e-mail é evidências@educação.com.br, sem o cedilha e o tio, é claro. Então, obrigada a quem assistiu até agora. Daqui a 15 dias temos novo seminário, sempre às sextas, às 14h. Obrigada e abraços a todas e todos.